Fala galerinha, tudo bem? Eu sou o professor Leonardo Nascimento e hoje vocês estão vendo um cenário diferente aqui, que eu estou num hotel, mas vou gravar para vocês hoje um vídeo sobre as famosas cefaleias cervicogênicas. Então, assim, vou explicar um pouco para vocês como é que a gente faz um diagnóstico diferencial dessas cefaleias cervicogênicas, como que a gente faz o diagnóstico dessas cefaleias cervicogênicas e vou dar algumas dicas para vocês tratarem isso. Então, assim, primeira pergunta que eu faço para vocês é: você sabe a diferença de uma cefaleia múltipla, de uma cefaleia cervicogênica e de uma migrânia? Se você não sabe, esse vídeo é para você. Então, antes de continuar nesse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com quem você acha que precisa aprender um pouco mais a tratar essas cefaleias cervicogênicas. Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês para vocês poderem entender o que são as cefaleias cervicogênicas. Então, olha lá. Cefaleia cervicogênica é uma dor de cabeça, uma dor na região da cabeça, que tem origem de sintomas na coluna cervical, especialmente envolvida a coluna cervical alta. Então, toda cefaleia é cervicogênica quando ela tem origem na coluna cervical, e é isso que vocês precisam entender. Para conseguir mostrar para vocês esse diagnóstico diferencial que eu falei no começo do vídeo, eu vou utilizar esse estudo aqui, que fez uma análise comparativa da acurácia diagnóstica do teste de flexão e rotação, né? O teste de flexão e rotação cervical. Então, eu vou mostrar para vocês como é que eles fizeram isso e como a gente faz o diagnóstico diferencial da cefaleia cervicogênica, da migrânia e da cefaleia múltipla. Então, essa tabela mostra para a gente o seguinte. Aqui nessa coluna, eu tenho o grupo da cefaleia cervicogênica, o CGH, são as cefaleias cervicogênicas. Esse outro grupo é o grupo das migrâneas, tá? E esse outro grupo das cefaleias múltiplas. Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem vários sinais e sintomas, inclusive o teste de flexão e rotação, que foi aplicado nesses grupos de pacientes com cefaleia cervicogênica, com migrânia e com cefaleia múltipla. Então, presta atenção aqui, ó. Se a gente for analisar o tempo de sintomas, tá? A cefaleia cervicogênica, os pacientes têm uma média de 5 anos de incômodo. Nas migrâneas, 9,1 e nas cefaleias múltiplas 5,7. Ou seja, a migrânia normalmente está há mais tempo no paciente. Isso é um dado que a gente pode obter na anamnese, que vai ajudar a gente a fazer um diagnóstico diferencial. Se a gente olhar numa escala de severidade, o que que a gente tem? Esse índice de severidade das cefaleias, e lembra que eu falo muito para vocês, apliquem ferramentas de avaliação validadas para facilitar a sua vida. As ferramentas de avaliação validadas simplificam a nossa forma de diagnosticar. Então, aqui foi aplicado esse índice de severidade de dor de cabeça, onde a média do grupo de cefaleia cervicogênica era 56,3, a média da migrânia 54,1, a incapacidade era mais ou menos igual, a severidade era mais ou menos igual, e na cefaleia múltipla era mais ou menos 10 pontos a menos, tá? De um total de 100 nesse questionário. Era 47,9. O que quer dizer que a cefaleia múltipla normalmente ela tem um grau de severidade um pouco menor. Então, de acordo com essa informação, se a gente tiver em torno de 50 a 60, eu acredito mais na cefaleia cervicogênica ou na migrânia. E se aplicar essa ferramenta e tiver um valor em torno de 40 a 50, eu acredito mais numa cefaleia múltipla. Aí tem um dado muito interessante. O lado dominante da dor de cabeça, em nenhum dos pacientes com cefaleia cervicogênica era bilateral. Então, se você tiver uma dor de cabeça unilateral há mais ou menos 5 anos, com um grau de severidade entre 50 e 60 no índice de severidade, a chance já é grande de ter uma cefaleia cervicogênica, tá? Então, um dos pontos mais importantes é que o paciente tem que ter dor ou do lado direito ou do lado esquerdo, nunca dos dois. Agora, na migrânia, a dor pode ser bilateral e na cefaleia múltipla, a dor também pode ser bilateral. Elas não têm um padrão unilateral, como é muito marcado na cefaleia cervicogênica. E uma outra característica que vai determinar se a cefaleia cervicogênica de verdade é o teste de flexão e rotação positivo que eu vou mostrar para vocês depois. Então, como é que é esse teste de flexão e rotação? Eu faço uma flexão e giro a cervical do paciente para um lado e para o outro e verifico a amplitude de movimento, se ele tem limitação de amplitude de movimento maior de um lado em relação ao outro.
Quando o paciente tem cefaleia cervicogênica, cerca de 70% das vezes esse teste dá positivo e consegue indicar para a gente a cefaleia cervicogênica. Na migrânia, ele normalmente não é positivo, apenas 5 casos de 20, e na cefaleia múltipla pode ser que tenha um componente cervicogênico, então ele tem uma porcentagem de 40% de presença aí nesses pacientes. Agora, o paciente com cefaleia cervicogênica não tem dor pulsátil, não tem fotofobia, que é a aversão à luz, não tem fonofobia, que é a aversão a som, e também não tem náusea. Isso não são sintomas comuns. Agora, o que é comum com ele? Os posicionamentos da cervical e os movimentos da cervical provocam dor de cabeça. Além disso, os incômodos na cervical precedem a dor de cabeça. Então, esse paciente com cefaleia cervicogênica, o que a gente pode ter como certeza da característica dele? Ele tem uma dor em média 5 anos, tem um índice de severidade entre 50 e 60, dor normalmente unilateral, teste de flexão-rotação positivo, os sintomas cervicais precedem a dor de cabeça e os sintomas cervicais e os movimentos das cervicais também podem provocar essa dor de cabeça. Então, essas são as principais características da cefaleia cervicogênica. E aí, olha que diferença importante aqui. Na migrânia, o tempo é maior, mais ou menos 10 anos, grau de severidade é muito próximo, as dores podem ser uni ou bilaterais, só que para o paciente ter uma migrânia, ele tem que ter uma cefaleia pulsátil, ele tem que ter fotofobia, ele tem que ter fonofobia e ele tem náusea quando os sintomas estão muito fortes, tá? Além disso, os medicamentos para enxaqueca costumam ajudar esses pacientes. Então, quais são as principais características da migrânia? Mais crônica, mais tempo, a severidade é mais ou menos igual, dor uni ou bilateral, só que o paciente tem cefaleia pulsátil, fotofobia, fonofobia, náusea e os medicamentos para dor de cabeça normalmente melhoram o quadro. E as cefaleias múltiplas, elas são mistas e elas não têm um padrão. Então, vai ter hora que ela vai funcionar com vai ter paciente que vai ter fotofobia, vai ter paciente que vai ter fonofobia, vai ter paciente que vai ter náusea, ela não tem um padrão. Então, olhando para essa tabela e pegando esses fatores principais, você consegue fazer um diagnóstico diferencial entre cefaleia cervicogênica, entre migrânia e cefaleia múltipla. Agora, para fazer o teste de flexão e rotação legalzinho, você vai utilizar essa referência aqui. Você vai pegar o seu paciente, colocar o seu paciente deitado, usa os membros inferiores flexionados, faz uma flexão, gira a cabeça do paciente para o lado direito passivamente, gira para o lado esquerdo passivamente. Se você tiver uma diminuição de amplitude a partir de 10 até 35 graus para um dos lados, o teste de flexão e rotação é positivo. E por que que você deve utilizar o teste de flexão e rotação nesses pacientes? Porque se o teste de flexão e rotação der positivo, ele tem 91% de chance de ser um verdadeiro positivo, porque a sensibilidade dele é de 91. Se o teste de flexão e rotação é negativo, ele tem 90% de chance de ser um verdadeiro negativo, porque ele tem uma especificidade de 90. E esse teste tem uma confiabilidade, tem um índice de capa de 0,97, que isso quer dizer que 97% das vezes que eu repetir esse teste com terapeutas diferentes, ou o mesmo terapeuta repetir o teste no mesmo paciente, ele vai ter o mesmo resultado. Então, essa é a importância de você conseguir, muito obrigado, e essa é a importância de você conseguir diagnosticar e fazer o diagnóstico diferencial de cefaleias cervicogênicas, migrâneas e cefaleias múltiplas. Responde aqui nos comentários se vocês querem que eu faça um vídeo explicando exatamente sobre os testes de o que é sensibilidade, especificidade e confiabilidade, para você entender isso um pouquinho melhor, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, pratiquem e me contem como foi. Um beijo, tchau!